grande jantar para Clarice foi sem a Clarice, né? As pessoas estão sabendo disso e não tinha nada demais. Portanto, era uma pessoa que você tinha que saber como lidar com ela. Como você tem que aprender também a lidar com o texto dela. O texto dela não é para qualquer um, não. Só pessoas muito sensíveis e inteligentes, como vocês aqui, né? E algumas que estão lá fora também, que são capazes de entrar nesse universo. Eu até diria, para terminar essa primeira parte, que eu estou vivendo agora uma experiência muito interessante em relação a Clarice. Me chamaram para gravar o Laços de Família. O Paulo, o filho dela, me convidou para gravar o livro de contos inteiro. Eu levei o maior susto, porque quando eu era adolescente eu queria ser locutor de rádio. E não consegui, né? Então, a hora que ele chamou para gravar, eu falei, meu Deus, isso é uma responsabilidade incrível, né? E fiquei pensando o que fazer com aquilo. E fui fazer umas provas, umas experiências. E constatei uma coisa que eu já sabia, mas aflorou na minha cabeça, um dado que é muito importante em relação aos textos de Clarice. É que Clarice é, sobretudo, uma autora para você ler em silêncio. Você tem que ler para dentro. Porque ela escrevia para dentro. E falar um texto de Clarice é uma coisa muito delicada e complexa. Eu estou vivendo essa experiência agora, que me faz, inclusive, ver como reverbera esse texto dentro da gente de outra maneira. Eu já havia escrito ensaios sobre ela, né? Tem um ensaio que está num livro chamado Análise Estrutural de Romances Brasileiros, onde eu analiso os contos dela, um por um, exaustivamente. Mas ler em voz alta é outra coisa. Então, é uma experiência, isso que você disse, né? Uma experiência que acrescenta a gente alguma coisa e é também um desafio. Ok? Quando eu me referi ao José Castelo, né, eu acho que foi um lapso de memória. Na realidade, o Castelo conheceu a Clarice. Ele não como o Afonso, mas ele entrevistou Clarice, né, Castelo? Então, assim, só essa observação, eu vou passar para o Castelo, para ele também falar sobre essa experiência como leitor da Clarice e esse encontro que ele teve, né, entrevistando Clarice. Bom, boa noite para vocês. É uma alegria estar aqui com a Tereza, com o Afonso e com vocês. O Afonso estava contando essa história do jantar para Clarice, maravilhosa, que eu não conhecia, enfim, que o jantar para Clarice foi um jantar sem a Clarice. Eu achei fantástica, porque acho que é uma história que... Alô? Oi. É uma história que ilustra, eu acho que muito bem, não só a minha experiência pessoal com a Clarice, e com a leitura da Clarice, quer dizer, tanto como repórter, como leitor, como a experiência de muita gente. Eu lá em Paraty, na Flip, fiz uma entrevista lá na Casa de Cultura com o Benjamin Moser, o biógrafo, né, da Clarice, e o Benjamin falou várias coisas, e no final ele chegou a um ponto que ele falou, na verdade é o seguinte, o que interessa é saber se a pessoa é ou não clariciana. E isso eu conheço na cara. E eu vou ser sincero, quem não é clariciano, eu não gosto. Né? É isso. O contato com a Clarice é um contato, tanto foi na minha pequena experiência de jornalista, né, com ela, como na minha experiência ler a Clarice há 20 anos, eu leio há 40. Né? Como leitor, é um contato que você fica sempre em dívida com ela. E eu acho que aí é que reside a grandeza da Clarice. Por exemplo, o espetáculo muito bonito da Beth Goulart, né? A Beth é uma grande atriz, o espetáculo é muito bonito, mas o tempo todo eu fiquei com a sensação de que faltava Clarice ali, entendeu? Eu vi 2 vezes, ela está muito bem, o espetáculo é lindo, mas falta, não está ali.
né? Você ouve as pessoas, ensaios maravilhosos sobre a Clarice, livros sobre a Clarice. Eu mesmo tenho essa sensação, quando escrevo sobre a Clarice, as poucas coisas que escrevi, de que você nunca consegue pegá-la. E eu acho que essa é a marca da Clarice. Por isso que eu gostei da história da ausência dela no jantar, porque a marca da Clarice é essa ausência, é essa pessoa que está sempre em fuga. A minha experiência, que se refere, que está relatada no meu livro Inventários das Sombras, foi uma experiência como repórter, que muita gente já conhece, enfim, mas eu vou resumir. Eu fui entrevistar a Clarice para o jornal O Globo, eu era colaborador do segundo caderno do Globo na época, e depois de uma negociação difícil, finalmente cheguei no apartamento da Clarice. E ela me recebeu educadamente, eu sentei e tirei, mecanicamente, sem pensar, um gravador pequeno da pasta e botei em cima da mesa, eu ia gravar a entrevista. E assim que eu fiz esse gesto, sem sequer pensar que eu estava fazendo, ela desandou a gritar. Ela se levantou e gritava, mas gritava muito, ela urrava. Era foi uma reação que eu, durante algum tempo, não conseguia entender o que se passava. Eu não sabia se a casa estava pegando fogo, se o apartamento tinha sido invadido por ladrões, se tinha algum fantasma que ela estava vendo. Era alguma coisa muito grave que eu não conseguia entender o que era. Até que surge a Olga Borelli, a amiga dela, que estava num dos quartos, aparece, a segura por trás, como quem prende alguém numa camisa de força, e a puxa para dentro. E, nesse gesto, ela pega o meu gravador assim na ponta do dedo, como quem está pegando um rato morto, ou a barata de GH morta, entendeu? E vai para dentro com esse gravador. Sumiu durante 20 minutos, meia hora, sei lá quanto tempo eu fiquei esperando, até que ela retornou, e com uma chave na mão, e me disse: aquilo está trancado no meu armário, no final eu lhe dou. E sentou muito calma e me deu uma entrevista difícil, mas muito bonita. Esse dia eu entendi uma coisa aparentemente tão simples. Eu, por exemplo, não gosto de ouvir minha voz no gravador, muitas pessoas não gostam. Mas, para Clarice, se não gosta, não era simplesmente não gosto, era muito mais do que isso. Essa situação, no meu entender, mostrou o tipo de relação que ela tinha com a realidade. Primeiro, a realidade parece que batia nela com muito mais força do que em todos nós, né? Não sei se é verdade, bate com força em todos nós, na verdade. Só que a Clarice conseguiu transformar isso em linguagem, em literatura, né? Com uma consciência da limitação imensa que a linguagem tem, que a palavra tem, que a literatura tem, diante dessas experiências humanas. O que é bonito na leitura da Clarice, e por isso que é inesgotável, eu leio há 40 anos e estou sempre com a sensação de que estou lendo pela primeira vez os livros dela que eu releio, é sempre essa sensação de que ela é uma escritora que escreve sabendo, e ela não gostava de ser chamada de escritora, escreve sabendo que a literatura é pouco demais, que a literatura não dá conta do que ela quer fazer quando ela tenta fazer literatura e quando ela faz uma literatura genial. Sempre com a consciência de que ela está sendo derrotada pela literatura e que a literatura está faltando a ela, que sempre alguma coisa falta, como ela faltou no jantar do Afonso. Então, acho que a grandeza da Clarice, na verdade, é um enigma que ela conseguiu encarnar, que eu não sei se tem muito a ver com essa imagem pop da Clarice hoje, tendo a achar que não tem. Nada contra, quer dizer, a Clarice era uma mulher lindíssima, então você via um salão de ideias prestando uma justa homenagem a ela, ver essas fotos maravilhosas dela, é uma coisa comovente para nós como leitores. Mas, de novo, eu entro aqui e tenho a sensação, se ela estivesse aqui, provavelmente ela se levantaria em 2 minutos e diria: esses 3 chatos estão falando coisas que eu não estou entendendo, que não me interessam, entendeu? Que não tem nada a ver comigo, eu vou embora comer um cachorro quente e tomar uma Coca-Cola. Eu acho que era o que ela faria, né?